Alguém já bateu na sua porta pedindo comida? Conhece alguém que está passando por necessidades? Eu convido você a estudar comigo a parábola do bom samaritano contada por Jesus no Evangelho de Lucas. Eu lhe pergunto, quem é você nesta parábola? O levita? O sacerdote? O ladrão? O samaritano? Ou o salteador? Ou a vítima? Nossa sociedade vive em um mais profundo precipício de caos moral e espiritual. Pessoas estão confusas e atribuladas e perturbadas, e muitas delas sofrem. Venha comigo estudar as parábolas de Jesus. Venha comigo estudar e entender a parábola do bom samaritano. Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu estou aqui para lhes apresentar a lição número 8, Encontrando o Nosso Próximo. Essa bela história que Jesus contou por intermédio da parábola do bom samaritano. Se você está aqui pela primeira vez, eu convido você a se inscrever no nosso canal, a fazer parte desta jornada, a divulgar isto na sua igreja. Sem dúvida alguma, você será muito abençoado. E também quero começar a ler o texto áureo. O texto áureo diz: e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Marcos, capítulo de número 12, versículo 33. A verdade prática, ela diz: amar ao próximo inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o maior exemplo de tal amor, de que tal amor é possível. Também vamos aqui também o nosso objetivo geral desse estudo. E nesse estudo desta videoaula, o objetivo geral é traduzir os ensinamentos aprendidos nesta aula em prática na realidade. E esse objetivo geral, ele é subdividido em 3. O primeiro é interpretar a parábola do bom samaritano. O segundo é reafirmar que a compaixão e a caridade são intrínsecas à fé salvadora. E terceiro, conscientizar de que o nosso próximo é qualquer pessoa necessitada. Aqui, queridos, o que é importante fazer esta abordagem desta parábola contada por Jesus, entre tantas outras parábolas que o Senhor falou, e ele sempre tinha a plataforma de base e de conceito. Quando Jesus falava a sua parábola, era que ele queria imprimir as bases principais, morais e espirituais do corpo de Cristo aqui na terra, do seu reino e da sua estrutura da igreja aqui na terra. É por isso que ele falava em parábolas e firmava conceitos e bases importantes de conhecimento e de informação para todos que ali estavam. E aqui, nesta parábola do bom samaritano, ele
faz uma contextualização de toda a estrutura que envolve o evangelho, baseado que o evangelho não pode somente tratar somente o espiritual. O evangelho completo, ele trata também o social. Ele cura não somente as feridas da alma do homem, mas também cura as feridas do corpo. Isso é importante. E aqui, fazendo uma avaliação entre a introdução e o primeiro tópico desta lição consta interpretação da parábola do bom samaritano. Número 1, que é o primeiro tópico, ele diz uma parábola com diversas interpretações. Segundo, fala sobre pondo Jesus à prova ou tentando. Terceiro, número 3, diz como leis. Também, e o quarto diz questão principal. Aqui, o que podemos, na verdade, fazer uma aplicação do verdadeiro significado desta parábola, eu vou colocar aqui algumas bases. Primeiro, o judeu, ele representa o homem perdido. Segundo, os ladrões e salteadores, na parábola que Jesus contou, pode representar o pecado ou o diabo. Aquele homem que ficou à margem da estrada, ali, ele é o homem caído espiritualmente na presença de Deus. O levita e o sacerdote, eles têm uma representação, a lei que não pode salvar. E também a figura, quando aparece o bom samaritano, né, representa a pessoa de Jesus Cristo. O vinho que o samaritano usou ali para curar as feridas daquele que estava caído no caminho, o vinho representa o sangue de Jesus. E também aquele processo de levantar, a pessoa estava caída, então aquele processo de levantar a pessoa e colocar sobre o animal ali, sobre o jumento, sobre o animal ali, representa o trabalho completamente dedicado dos evangelistas e dos homens que cuidam das pessoas e que encaminham elas e até mesmo despertam elas ao novo nascimento. E também o dono da estalagem, ele representa o pastor. A estalagem representa a igreja. E também aquelas duas moedas na parábola representam o batismo e a santa ceia ali. E também aquela mensagem final que foi dita pelo samaritano ao dono da estalagem, foi dita da seguinte forma: cuida dele até que eu volte, que é o papel do pastor, cuidar até que eu volte. Representa que um dia haverá uma prestação de conta, que um dia Jesus virá. Se você for fazer uma avaliação de tudo isso que eu acabei de falar, essa aqui é a história da redenção. É a história do processo que Deus levantou o homem e edificou ele sobre uma rocha. É importante salientar isso. Eu quero aqui também dizer que, como é dito aqui na lição do tópico 1, no tópico 2, diz assim: pondo Jesus à prova, ou tentando. O papel, né, daquele teólogo, daquele homem que não era um estudante, ele era um homem de uma formação acadêmica nas escolas judaicas de Israel, profundo conhecedor da Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele era um profundo conhecedor, um homem que dominava toda as letras das Sagradas Escrituras. E eles, quando ouviam falar o rabino Jesus, o mestre dos mestres,
eles ficavam inquietos, porque o Senhor Jesus ele falava numa linguagem diferente. Tanto é que quando as pessoas o ouviam, elas sempre diziam, ele fala como quem tem autoridade. É falar com uma certa diferença. Já viu aquela pessoa que diz assim, mas quando ele prega, a gente sente que é alguma coisa diferente. Já viu aquela pessoa que diz assim, quando ela canta, eu sinto que tem alguma coisa diferente. Então, quando o Senhor Jesus ele estava no exercício pleno do seu ensino, ali ele despertava, na verdade, e impactava muitos invejosos. E muitos deles faziam parte daquela oligarquia, daquela estrutura religiosa. E entre eles os doutores da lei. E vale ressaltar também que todas as vezes que eles faziam uma pergunta a Jesus, o Senhor Jesus, como conhecia o conhecimento dos homens, o coração deles, ele fazia uma outra pergunta em cima da pergunta deles. E é interessante que a Bíblia começa em Lucas capítulo 10, versículo 25, nessa leitura bíblica em classe, é dito no versículo 25 assim, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí, como é interessante que eles eram totalmente conhecedores, eles conheciam a letra, uns até conheciam a tal ponto que decoravam, porém tinham uma certa dificuldade de aplicá-la e vivê-la no seu dia a dia. E o Senhor Jesus, ele indagou eles e perguntou, como é que você lê as Escrituras, como é que você entende esse texto, como é que você tem, qual é a tua visão de interpretação acerca disso? E aí o Senhor Jesus, ele faz uma pergunta e ele responde. Ele responde e ele lhe disse, o que está escrito na lei? Aí desarmou ele, a tal ponto que ele disse assim, respondendo, ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí o Senhor Jesus disse a ele, disse-lhe, respondestes bem, faze isto e viverás. Sempre vai ter alguém que vai fazer oposição ao que você está fazendo. Sempre vai ter alguém que não vai entender aquilo que você está fazendo. E é por isso que o Senhor Jesus, ele teve que usar as Escrituras para mostrar para aquele doutor da lei que a única forma que eles tinham de guardar com eficácia a lei era amando a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. O meu próximo é quem precisa de mim, mesmo sendo o meu inimigo. Esse é o contexto da parábola. Por que é interessante falar desta forma? Porque no conceito de cultura e de comportamento do reino de Deus, se percebe pelas Escrituras Sagradas e pelos ensinos do Senhor Jesus que amar a Deus era um mandamento e ao próximo era o segundo mandamento. Como é interessante é que as características deste reino fica explícito nas parábolas que o Senhor Jesus conta. E aí, no quarto ponto aqui do quarto subtópico, aqui do primeiro tópico, diz aqui, é importante que dito assim, nesse quarto subtópico, diz assim, que é a questão principal. E fala da seguinte forma, surpreendentemente, porque jamais um judeu praticante da lei, como aquele doutor, enxergaria nos impuros mestiços
samaritanos, alguém próximo seu. Eles se achavam completamente puros, sem nenhuma mistura, e jamais eles iriam entender que os samaritanos eram, na verdade, pessoas completamente voltadas de total respeito por eles. Não havia nenhuma consideração. Um outro fator também que é bom ressaltar aqui é que a gente analisa isso e vê que cada um só dá o que tem. Nessa parábola, a gente percebe que você só vai dar aquilo que você tem. E vamos para o nosso segundo tópico. E o segundo tópico diz: compaixão e caridade são intrínsecas à fé salvadora. O primeiro subtópico diz compaixão. O segundo subtópico fala sobre cuidado. E o terceiro subtópico fala sobre caridade. E é importante fazer uma avaliação que este homem, ele foi assaltado no caminho, tá? No caminho. E neste caminho é interessante fazer uma avaliação assim. Pensa junto comigo. Eles estavam, o caminho, na verdade, e a distância de Jerusalém a Jericó são 27 quilômetros, 25, 27 quilômetros. É essa média de distância. Mas é interessante porque a palavra fala que descendo, porque existia um atalho, e nesse atalho o andarilho andava menos quilômetros, porém passava por um lugar que tinha o risco de ser assaltado ou até mesmo morto no caminho. E era nesse lugar que estava passando este homem no caminho. Quando ele estava passando, veio os salteadores, ladrões, assaltaram ele, roubaram ele, tiraram dele o que ele tinha. E por quê? Porque o conceito do ladrão na sociedade atual é essa, que o que é teu é dele. Esse é o conceito do ladrão, que o que é teu é dele. E aí ele foi assaltado. Observe que esse homem ficou completamente adormecido. Ele foi afrontado ali pelos ladrões. O homem ficou desmaiado. Porém, por esse caminho, passaram-se um sacerdote. Passou também levitas. Observe que eles vinham de Jerusalém, porque o texto fala isso. Onde é que fica o templo? Onde ficava o templo? Não ficava em Jerusalém? De onde que eles vinham? De Jerusalém. Sabe o que isso quer dizer? Eles vinham da igreja. Fazendo uma contextualização para o nosso dia de hoje, eles vinham da igreja. E eles vinham da igreja com o mesmo coração com que eles foram. Nunca aceite sair da igreja, sair de uma reunião cristã com o mesmo coração com que você chegou. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação, porque estes homens, eles saíram de Jerusalém, saíram do templo, saíram da igreja ali e passaram pelo mesmo caminho. Mas não houve uma mudança no coração deles. Também é importante também salientar acerca disso, é que esse contexto religioso aqui, o levita e o sacerdote, que se percebe muito, ele vive explicando isso em estilos de vida, explicando melhor o estilo de vida, por exemplo, do ladrão, era o estilo de vida de uma pessoa completamente antipática às realidades do que
da vida que ele vivia. Mas o conceito dos religiosos era, ele vivia uma política da apatia, uma política que, o problema é da seguinte forma, eu vou explicar melhor para você entender. O que é teu, mas o que é teu não é meu. Isso quer dizer que muitas das vezes a pessoa pode pensar assim: olha, isso aí é teu problema. Foi assim que os religiosos pensavam. E foi assim que eles agiram. Ó, o que é teu, isso aí é teu problema. Eu não tenho nada a ver com isso. Quantas e quantas vezes a gente às vezes não age dessa forma? A gente não tem, na verdade, a sensibilidade de entender que aquela pessoa está passando por um problema. Ah, mas não é meu problema. Ah, mas não é minha filha, não é minha esposa, não é meu filho, não é meu parente. Então, que explodam o resto. Não, mas está errado. Por quê? Porque essa postura, a postura dos religiosos, essa postura é a postura que age de uma forma de apatia, que ele é frio. E também, se você for fazer uma avaliação, que considerando sobre estilos de vida, o estilo de vida do samaritano era o estilo de vida da política da simpatia, da empatia, a postura de vida dele, o estilo de vida dele, ele era aquele estilo de vida assim: o que é meu é teu. Você entendeu? O que é meu é teu. Ou seja, aquela pessoa que ela tinha no coração o compartilhar, o partir do pão, o dividir. Ele tinha um coração doador. Eu vou repetir, a postura ou o estilo de vida do ladrão, o estilo de vida do ladrão é esse: o que é teu é meu. O ladrão sempre vai pensar assim. A postura de vida do religioso, no caso o sacerdote e o levita que passou lá, olhou aquele homem lá caído, não deu nem atenção, não deu nem bola, nem mexeu com ele. Olha que ele veio da igreja. E aí ele olhou assim, aquilo nem afetou ele. Então, aquela postura dele é: o que é teu, o que é meu. Ou seja, o problema é seu. Cada um tem os seus problemas. Cada um deve administrar a sua vida. Administra a sua vida. Então, essa era o estilo de vida. Ou esse era o estilo de vida dos religiosos. E também vale ressaltar que o samaritano, ele tinha uma postura de vida. E a postura de vida era: o que é meu é teu. Era do compartilhar. Queridos, do partir do pão. Eu tenho certeza que para mim, para você e para muitos cristãos, o que falta de cristianismo na nossa vida é mais Cristo em nós todos os dias. Queridos, olha o que é interessante aqui no segundo tópico, quando se refere à compaixão. A compaixão. Quando se refere à compaixão, fala assim: a parábola como um todo é marcante, mas um momento indispensável em qualquer reflexão sobre ela. Está no versículo 33, quando o mestre diz que o samaritano chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Sentir a dor do outro. E é isso que falta no nosso cristianismo. Sentir a dor do nosso próximo. Não interessa se ele é macumbeiro, se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é espírita. Não interessa se é Suzane von Richthofen, se é os Nardoni, ou se é qualquer uma outra pessoa. Nós temos que sentir
ou procurar sentir a dor do próximo. Aliás, é uma característica de um formando em psicologia que quer se dar bem na vida, um psicólogo que quer crescer e prosperar na sua profissão, ele precisa ter isso. Aprender, sentir, ser sensível à dor do seu próximo. E o que nós estamos vendo é uma geração de pessoas que não têm coração. Parece que tem moela, mas coração tá difícil ter. Porque esse sentimento que a gente vê é o sentimento da rejeição. Você já teve um animal? Tem um animal? Procura bater nele todo dia, dá uma surra nele. Você vai ver que o seu animal não vai querer ficar mais perto de você, não vai querer proximidade com você, não vai querer, na verdade, estar no seu território, no seu espaço. Isso é rejeição, isso é rejeitar. O que a alma, na verdade, humana não consegue e traz muitas tristezas é quando o ser humano consegue, com a sua malignidade almática, rejeitar